o assessor jurídico agora é bem legal, porque ele tem que se envolver com as questões de gestão. Repito, ele não vai decidir, ele não tem que decidir. Se ele decidir, ele deixa de ser assessor jurídico. Aí ele está fazendo uma outra função, né? Porque quem decide, a gente viu que é a autoridade. O artigo 6º define isso bem. Mas vejam, vamos ver o 53, então. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Aí o parágrafo 1º fala assim: na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso 1, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos de atribuição de prioridade. Significa que o assessor jurídico vai virar gestor e falar: ei, você não está observando a prioridade? Ou que ele vai ter que olhar uma lista e falar: primeiro esse, depois aquele? Óbvio que não, ele tem que pensar. Assessor jurídico está ali para pensar e para pensar o direito. Então, o que ele tem que trabalhar? Aqui nas minhas anotações, no meu bem infungível, que hoje em dia é a minha legislação, né? Eu coloco assim, ó, o parecerista ele precisa de suporte que ele vai encontrar no artigo 12 e no artigo 18. Salvo engano, inciso 7º e parágrafo 1º. Vamos lá olhar aqui, ó. Ele tem que agir de maneira fundamentada e ele tem que praticar atos voltados à governança, mas fazendo sempre o que ele tem que fazer, que é uma análise jurídica. Então, ele vai olhar o planejamento anual da contratação, mas ele vai olhar o planejamento anual da contratação do ponto de vista jurídico e ele vai decidir motivadamente. Aí, quer ver? Artigo 12. Uma hora vai ter que começar a surgir, né? Daqui a um tempo, todo mundo vai ter, eu tenho certeza. Hã? Chorando ou sorrindo. Ó, achei o 12, 11 e 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte, olha o inciso 7º aqui. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, essa análise do assessor jurídico é considerando o planejamento anual da contratação. E aí eu anoto também o artigo 8º, 18, que acho que é o do edital. Espera aí. Eu ainda não estou com tudo na cabeça, vocês me perdoem. Minha cabeça é boa, mas ainda não está firme. É sobre a fase preparatória, né? Vejam, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. Então, uma das coisas que o assessor jurídico vai olhar é o planejamento e o alinhamento com o planejamento anual. E deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do 12, sempre que elaborado e com leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. E aqui ele vai elencando as situações. Então, vejam, o assessor jurídico não vai só pegar o edital e olhar o edital, não. Ele vai pegar o processo licitatório, tá? E vai olhar o processo licitatório considerando o que a administração considerou fazer naquele ano, naquele exercício financeiro. Como é que é seu nome? Sandra, tem. Eu tenho um material que eu fiz com base na instrução normativa do Ministério da Economia. No Ministério da Economia, esse planejamento anual de contratação já acontece. Pede para a Janete me cobrar, que eu mando para vocês amanhã. Tá bom? Eu preparei esse material para vocês. E aí tem certinho os prazos, se é possível vocês incrementarem o planejamento anual ou não. Como vocês têm a rotina do PPA, da LOA e da LDO, vocês vão ter que ter a rotina do planejamento anual da contratação. Eu não vou falar PCA, eu vou falar PAC, porque é mais cômodo. Vai.
Até agora as ordens cronológicas, né, elas são categorizadas, está mais definida ali a ordem cronológica de pagamento e tal, está mais organizadinho ali na legislação, é bem bacana. Não se podia burlar a ordem cronológica de pagamento, a gente sabe disso, mas agora está mais organizado para você seguir, para você acompanhar também, porque ela está categorizada. O planejamento anual de contratação é a mesma coisa, tem a periodicidade. E assim, o que eu vou te trazer é cópia do que está lá na instrução normativa do Ministério da Economia, um estudo daquilo ali, tá bom? Exatamente, é um ponto de partida. Aí vocês decidem se serve ou se não serve. Então vejam, pessoal, ele realizará o controle prévio da legalidade. Está escrito, é diferente de como o 38 parágrafo único falava, que as minutas seriam analisadas. A gente sabe que na prática o assessor jurídico analisava o procedimento como um todo, né? Mas agora ele tem que olhar tudo. Ele tem que ver do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista mercadológico, né, do ponto de vista da gestão. Agora, claro, aí ele ressalva, né? Mas é uma análise de governança e nos tópicos em que a governança leva para o jurídico. Tá? O assessor jurídico não precisa de preocupar de entender do que ele não tem que entender. Mas a ampliação da análise jurídica dele fatalmente aconteceu. Porque ele não está mais só preso ao que a 14133 fala e o que o edital previu, sabe? Não está. Ele vai olhar para a unidade administrativa e para o que a unidade administrativa planejou fazer. Então, envolve governança. Aí, de novo, lá vou eu para o legislador federal. Tem um decreto de governança bem bom. Vale a pena ler, tá bom? Eu posso passar para vocês também. E a análise vai ser sempre jurídica. Ainda que ele vai lá na governança, ele vai buscar os fundamentos jurídicos da governança. Tá bom, pessoal? Aí a outra coisa que eu ia dizer é que, eu não sei se na rotina de vocês isso aconteceu, mas a gente vê muito na prática, teve muito prefeito que passou a pedir para o assessor jurídico dar o parecer no final, antes da homologação do procedimento. Então, na prática, o assessor jurídico já tinha se transformado num controlador da legalidade, porque ele fazia a minuta na fase preparatória, antes da aprovação do edital, ele fazia análise, né, da minuta, e ele fazia análise no final, depois da licitação. Tanto que tinha checklist, tá. Agora, ele é efetivamente um controlador da legalidade. Está escrito na lei, entendeu? Deixou de ser porque o prefeito pediu, porque o prefeito fez um decreto, agora está na lei. Olha, eu acho bom os dois, entendeu? Eu acho que isso é importante, eu acho que isso ajuda. Porque assim, e olha que eu sou uma das pessoas que acha o controle formal, que ele atrasa, né? Que ele amarra o gestor. Mas a gente sabe que licitação é procedimento formal. Então é importante a gente ter os checklists, o processo ter o vistozinho da assessoria jurídica. E agora, quem está achando que está trabalhando demais e que me perdoe, né? Mas agora está na lei. Então, no fim das contas, eu acho que a gente só vai fazer mesmo o que já fazia. Antes fazia porque não estava na lei, agora vai fazer porque está na lei, né? Aí tem um puxãozinho de orelha aqui no inciso 2. Olha só que absurdo, né, gente? A gente nem fala difícil. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com a apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Então, está pedindo para o assessor jurídico se fazer compreender. O que está aqui é só isso, né? Não seja prolixo, doutor, por favor. Está escrito na lei. É possível cobrar. Tinha uma moça numa empresa que eu trabalhei lá em Belo Horizonte, e quando ela queria me encher a paciência, ela era dona da empresa, quando ela queria me encher a paciência, e não era assim uma coisa pacífica, não, era chatice dela mesma. Ela falava assim, mas essa palavra aqui significa o quê mesmo? E essa palavra aqui significa o quê mesmo? Tudo muito gentil, porque mineiro, né, vai lá longe, volta, então você tem que entender o que o mineiro está querendo te falar. E aquilo estava me enchendo a paciência. Um dia eu virei para ela e falei assim, escuta, está chegando seu aniversário, eu vou te dar um dicionário de presente, viu? Porque o empresário não conhecer tantas palavras é feio. Nunca mais. Ela ficou me perguntando, o que isso significa? O que aquilo significa? Porque assim, claro, né, que quando a gente é prolixo, a gente tem que saber. Mas eu sei que ela fazia para me pirraçar. Bom, vamos lá.
Aí aqui, o parágrafo 3º, a análise do assessor jurídico tem que ser anterior à publicidade do edital, antes da publicação do edital, né, antes da publicação. Por quê? Se tiver qualquer coisa que precise de correção, o assessor pede para voltar e ajustar. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no 54. Parágrafo 4º. O órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Está aqui dizendo que não é só na licitação, não é só o edital da licitação, ou melhor, não é só o procedimento licitatório. Tá bom, pessoal? Falou que é tudo. E aqui, situações em que a análise jurídica está dispensada, no parágrafo 5º. Aí teve uma instrução normativa, salvo engano, da AGU, de setembro desse ano, que disciplina a situação das dispensas para as dispensas de licitação, com base no valor. Vejam, é dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.